Olá a todas e todos. Sou Estela, e ao meu lado está Bruno. Apresentamos hoje o ciclo de atividades e entregas do projeto Fortalecimento das Políticas Públicas de Promoção, Proteção, Defesa e Controle Social dos Direitos de Crianças e Adolescentes. Uma realização da Flaxo Brasil, em parceria com Conanda, a Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e a OEI. No campo da infância e adolescência, o Brasil consolidou, ao longo de 30 anos, um sistema robusto, sustentado por uma normativa sólida, pela instituição de conselhos de direitos, por processos conferenciais e por marcos institucionais. A questão central, porém, é como esse sistema se mantém vivo e atuante nos territórios. Entre 1995 e 2024, realizamos 12 processos conferenciais de direitos de crianças e adolescentes. Esse percurso consolidou bases institucionais e ampliou a participação social. Mas a institucionalização, por si só, não garante mudanças concretas, e o hiato entre o que é deliberado e o que é implementado segue sendo nosso maior desafio de incidência. Esse descompasso tem causas conhecidas: limitações de coordenação federativa, descontinuidades políticas e restrições orçamentárias. É diante dessas barreiras que os conselhos de direitos assumem papel central na articulação e dinamização do sistema nos territórios. Sim, e essa atualização exige movimento. O acúmulo das conferências só ganha vida quando mobilizado coletivamente. É nesse horizonte que as caravanas se inserem, uma resposta estratégica para reconectar a arquitetura institucional às necessidades concretas de cada território. As caravanas não foram eventos isolados, mas parte de uma estratégia de dinamização do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente. O projeto se organiza em duas frentes complementares. De um lado, o estudo das conferências às políticas, caminhos para a efetivação dos direitos de crianças e adolescentes, sistematizou as deliberações das 12 conferências nacionais e fornece base de referências para a atuação dos integrantes do sistema. Esse acúmulo alimenta a segunda frente, as caravanas estaduais. Mais do que encontros, as caravanas funcionaram como dispositivos para qualificar o debate e fortalecer as redes onde a política efetivamente acontece. Portanto, para fundamentar as caravanas, foi desenvolvido o estudo das conferências às políticas, estruturado em duas dimensões articuladas. A primeira consistiu na análise temática de todas as deliberações das 12 conferências nacionais. Esse esforço resultou em uma matriz estrutural com 89 códigos organizados em 8 categorias, que permite acompanhar a evolução dos temas ao longo das conferências e facilita o acesso a esse conjunto de produções. A segunda dimensão foi o aprofundamento temático em 6 eixos: conselhos de direitos, conselhos tutelares, enfrentamento à violência sexual, combate ao trabalho infantil e proteção de adolescente no trabalho, atendimento socioeducativo e convivência familiar e comunitária. O mapeamento das normativas evidenciou a relação entre o que foi deliberado e o que foi efetivado. Esse estudo esteve presente em todas as caravanas estaduais. Como base analítica, permitiu compreender a tradução das deliberações em políticas, evidenciando avanços e desafios. E nas caravanas, fomentou o debate e subsidiou a reflexão realizada pelos participantes, seja nos momentos em plenária, seja nos grupos de trabalho. Agora, em relação à execução das caravanas estaduais, o primeiro movimento foi a articulação entre os conselhos estaduais e a equipe promotora, com a definição das agendas para a realização dos encontros. A partir dessa articulação, os encontros foram organizados nos territórios mediante uma divisão de responsabilidades. Os conselhos estaduais foram os protagonistas na mobilização das redes locais. Já a equipe executora foi responsável pelo suporte organizacional aos conselhos, pela produção de conteúdos a partir do estudo, pela elaboração metodológica e pela condução das atividades. A arquitetura dos encontros foi desenhada em 2 momentos complementares: a atividade pública, voltada à ativação do debate no sistema de garantia de direitos, e a oficina de trabalho, dedicada ao aprofundamento técnico e à construção coletiva. É importante destacar que essa estrutura visava conectar as reflexões históricas das conferências às agendas políticas em curso nos territórios. O eixo central foi a reflexão sobre a democracia participativa aplicada à garantia de direitos. Na prática, as oficinas de trabalho promoveram uma imersão em 6 eixos estratégicos do sistema de garantia de direitos, os mesmos analisados em maior profundidade no estudo. Esse processo permitiu mapear avanços e desafios nos estados a partir desses temas. Ao mesmo tempo, o desenho favoreceu o diálogo intersetorial, articulando diferentes áreas para construir uma leitura mais integrada e qualificada das realidades territoriais. Para capturar essa produção, utilizamos o método das tarjetas. As contribuições sobre avanços e desafios foram organizadas por afinidade e consolidadas em sínteses coletivas, e esse material foi devolvido aos participantes como ferramenta prática para atuação local.
Ao percorrer todos os estados brasileiros, o projeto também construiu uma leitura nacional a partir dos territórios, funcionando como um raio-x das percepções dos operadores do sistema em diferentes contextos. Vocês podem acompanhar na projeção alguns registros fotográficos dessas atividades nos 26 estados e no Distrito Federal. Em 2024, o projeto teve início com atividades em 6 estados. Em 2025, com o estudo concluído, o projeto ganhou escala e alcançou 20 estados, ampliando a articulação institucional e a mobilização. O ciclo se encerra em 2026, com a consolidação da presença nacional em todas as unidades federativas e no Distrito Federal. As caravanas operaram em 3 formatos distintos, adaptados às condições concretas de cada território. Em 14 estados, foi adotado o formato integral, com salas temáticas e sistema de rodízio. Em 3 estados, o formato adaptado aprofundou os temas sem rodízio, com encerramento em plenária coletiva. Em 10 estados, foi adotada a exposição dialogada, com debate conduzido integralmente em plenária. Esse modelo, em contextos com menor número de operadores, evitou a fragmentação da análise e fortaleceu a dimensão formativa. Alcançamos 2.040 participantes nas atividades públicas e 1.630 no aprofundamento técnico das oficinas. Esses números expressam as reais possibilidades de engajamento do sistema nos territórios visitados. Adaptar o formato a cada contexto não foi uma concessão operacional, e sim o que garantiu a consistência e o rigor do processo em escala nacional. Os participantes das caravanas responderam a um formulário eletrônico de avaliação. Em relação à atividade pública, os dados demonstram consistência. A qualidade das falas na mesa de abertura foi avaliada como ótima por 70,3% do público e o conteúdo sobre a jornada das conferências nacionais de 1995 a 2024 recebeu 74,6% de avaliação ótima. Esses indicadores são reforçados por depoimentos dos participantes, como este. A caravana contribui para soprar as cinzas, no sentido de reavivar e reenergizar as lutas pela efetivação dos direitos. Proporciona informações, trocas, debates e busca de desafios e alternativas. Ou nesse aqui. Essa atividade pública é essencial para dar visibilidade às questões que afetam a população vulnerável, estimulando a participação cidadã e o engajamento das diversas esferas da sociedade no compromisso de garantir um futuro mais justo e igualitário para todos. Nas oficinas de trabalho, a relevância do conteúdo foi considerada ótima por 80,2% dos presentes. A qualidade do conteúdo apresentado na plenária de introdução foi avaliada como ótima por 74,5%, e o trato e manejo das facilitadoras nos grupos recebeu 93,4% de avaliações entre ótimo e bom. Os dados revelam que os níveis de aprovação são mais elevados nos contextos em que foi possível realizar os grupos de trabalho, uma vez que essa dinâmica propiciava maior aprofundamento nas reflexões e elaborações. Nos contextos em que essa metodologia não pôde ser plenamente aplicada, há uma redução nos níveis de avaliação e um aumento das respostas. Prefiro não responder. Esse dado não indica desinteresse, mas está relacionado à menor aplicabilidade de itens avaliados diretamente associados à experiência do trabalho em grupo e à realização do rodízio. Observou-se uma queda sensível na avaliação das oficinas matinais, quando realizadas em grupos de trabalho, cenário acompanhado pelo aumento nas taxas de abstenção. O índice de aprovação ótima no período da manhã foi de 73,6% com grupos de trabalho frente a 52,3%, sem o recurso. À tarde, a disparidade foi ainda maior, 72,4% contra 43,2%. Já na plenária final, a diferença foi menor, registrando 70,3% e 65,5%, respectivamente.
Mas é curioso que nos indicadores de autopercepção, essa diferença não se manifesta com tanta ênfase e o retorno dos participantes é ainda mais positivo. No quesito aprendizado, 86,6% dos participantes que integraram grupos de trabalho concordaram totalmente que agregaram novos conhecimentos, frente a 81,8% no formato sem grupos. Ambos apresentam níveis muito altos de reconhecimento. Em relação à motivação para atuar no sistema de garantia de direitos, os resultados são ainda mais expressivos. Nos contextos com grupos, mais de 90% dos participantes indicaram concordância total e mesmo nos contextos sem grupos esse percentual se mantém acima de 80%. Já o interesse e a atenção aos debates também apresentam avaliações muito positivas, com destaque para os formatos com grupos de trabalho que registram 88,7% de concordância total, frente a 76,1% no modelo sem grupos. Dois outros depoimentos vão ao encontro desses números. A caravana é uma construção de relevância extrema para a criação e melhoria das políticas que garante o direito da criança e adolescente. Ou esta outra: potencializar essa multiplicação em outros espaços, fazendo o exercício de valorizar as conferências de participação. E aqui temos uma questão central: a metodologia adotada nas caravanas não é neutra. Ela forma o sistema enquanto o processo ocorre. Ao organizar o encontro e subsidiar a produção coletiva de reflexões, contribui para ampliar repertórios, fortalecer vínculos e qualificar a atuação dos sujeitos. Mais do que estruturar atividades, a metodologia atua como uma estratégia política. Ela qualifica o debate, fortalece os atores e amplia a capacidade de incidência do sistema enquanto o processo acontece. Nesse sentido, articula diferentes dimensões, dialoga com o acúmulo histórico das conferências, sustenta a atuação no presente e contribui para a qualificação das intervenções e da participação social no futuro. Concluímos que as caravanas são fundamentalmente um dispositivo de mobilização. Elas não se restringem à circulação de informações. Sua função estratégica é ativar e articular os atores do sistema. Exatamente, é a síntese perfeita da nossa estratégia. O estudo oferece o rigor da base técnica, enquanto as caravanas criam espaço de encontro territorial para traduzir esses dados em ação institucional. As avaliações dos participantes indicam um padrão consistente de reconhecimento quanto à qualidade técnica das atividades e à pertinência dos temas abordados. As dificuldades de mobilização e articulação encontradas não foram tratadas como falhas externas. Elas funcionaram como um diagnóstico real, refletindo os desafios estruturais do próprio SGD. O projeto transformou esses obstáculos em matéria-prima para análise e aperfeiçoamento institucional. Todo este processo gerou um legado concreto de entregas integradas. Entre elas, a Matriz Estrutural, uma ferramenta de leitura longitudinal organizada em 89 códigos, já disponibilizada ao CONANDA e à Secretaria Nacional para uso autônomo em novos estudos. Também foi entregue o estudo das Conferências das Políticas, que a partir do aprofundamento em 6 temas prioritários, realiza uma análise histórica e consolida 30 anos de deliberações sobre campos específicos das políticas e órgãos voltados à proteção integral de crianças e adolescentes. Somado a isso, produzimos materiais pedagógicos com consistência teórica e prática, que apoiam o debate e a ação para a efetivação dos direitos infanto-juvenis. Além disso, as sistematizações produzidas a partir das construções dos grupos de trabalho foram devolvidas diretamente aos participantes, registrando as análises coletivas construídas nos territórios. Outro pilar fundamental foi o diálogo intersetorial, viabilizado por encontros presenciais entre os integrantes do SGD nas caravanas estaduais. E para encerrar esse conjunto, a Caravana Nacional da Diversidade. Um destaque especial deve ser dado à Caravana Nacional da Diversidade. Ela permitiu uma elaboração colaborativa focada em grupos historicamente marginalizados, mulheres, povos e comunidades tradicionais, população negra, população LGBT+, e pessoas com deficiência. Esse conjunto de entregas expressa a validação institucional do que foi construído e reflete um projeto que converteu produção de conhecimento e mobilização social em instrumentos concretos para a garantia de direitos. Para além das entregas, o projeto gerou efeitos estruturais na organização do sistema e na incidência sobre a agenda institucional. Um dos resultados mais expressivos foi a validação, nos territórios, da centralidade dos 6 temas selecionados, visíveis no slide. Esse recorte não apenas foi referendado pela sua relevância, mas pela precisão em expressar os desafios estruturantes do SGD. A presença do CONANDA em todas as caravanas garantiu um diálogo direto e contínuo entre o pulsar do território e as instâncias nacionais de deliberação. Essa articulação permitiu que o acúmulo gerado, reunindo pesquisa, sistematização e escuta qualificada, passasse a fundamentar diretamente a 13ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. É a demonstração objetiva da capacidade do projeto de converter produção de conhecimento e mobilização social em decisão político-estratégica.
Esse movimento contribuiu para qualificar o debate, fortalecendo a leitura sobre as desigualdades e especificidades que atravessam a garantia de direitos no Brasil. O grande valor aqui é o conhecimento em circulação. O projeto não apenas registrou o passado, ele atualizou o acúmulo das conferências e o colocou em movimento dentro do SGD. O projeto não se encerra em si mesmo, ele abre caminho para os próximos desdobramentos, consolidando uma capacidade de incidência mais robusta para o sistema de garantia de direitos e uma base qualificada de conhecimento aplicado, que orienta as práticas institucionais daqui para frente. As caravanas percorreram o Brasil de ponta a ponta, e o que encontramos em cada território foi o mesmo: pessoas comprometidas com a garantia de direitos, dispostas a debater, aprender e agir coletivamente. O projeto encerra seu ciclo de atividades presenciais, mas o que foi construído segue em movimento. O conhecimento produzido, as redes ativadas e os instrumentos gerados permanecem operando no sistema de garantia de direitos. Obrigada a todas e todos que fizeram parte dessa trajetória.